A chuva caía como lágrimas de unção enciumado sobre as ruas empedradas de Faro, transformando o ar salgado do Algarve em um véu úmido que grudava na pele como um segredo não dito. Sofia corria, o coração martelando mais forte que os trovões distantes, os cabelos castanhos encharcados colando-se ao rosto como fios de uma teia que prendia ao passado. Ela parou abruptamente na Praça da Sé, o antigo catedral pairando sombria à sua frente, suas torres góticas erguidas como sentinelas de pecados antigos. Ali, sob o arco de pedra que ecoava as preces de séculos, ela viu Maria, parada imóvel, os olhos verdes fixos no horizonte onde o mar se fundia com o céu cinzento. Eu não aguento mais esconder, Maria, sussurrou Sofia, a voz quebrando como vidro fino. Cada olhar que trocamos na escola é uma faca no peito. Eu te amo. Não como amiga. Como se o mundo inteiro fosse teu. Maria virou-se devagar, o rosto pálido marcado por sardas como constelações perdidas, e por um instante, o tempo parou. Mas então as lágrimas de Sofia se misturaram à chuva e Maria recuou, os lábios tremendo. Sofia. Isso nos destruirá. Meu pai. A vila inteira. O que dirão? Era o fim de uma amizade que havia florescido como jasmim no pátio da escola secundária de Faro e o começo de uma paixão que desafiaria as correntes invisíveis da tradição portuguesa. Tudo havia começado 2 anos antes, no outono de 2023, quando o sol do Algarve ainda dançava preguiçoso sobre os telhados de telha vermelha de Faro. Sofia Oliveira, com seus 18 anos recém-completados, era a filha de um pescador de Olhão, uma rapariga de pele morena curtida pelo sal e pelas noites ajudando o pai a remendar redes à luz de lanternas. Ela chegara à escola secundária de João de Deus com o uniforme amarrotado, os livros apertados contra o peito como escudos contra o mundo novo e impiedoso da cidade. Faro, com suas ruelas labirínticas e o aroma eterno de sardinha assada misturado ao perfume de laranjeiras, era um sonho distante para uma miúda vinda da periferia, onde o mar ditava o ritmo da vida e as mulheres aprendiam cedo a carregar o peso das expectativas familiares. Sofia sonhava com livros, devorava essa de Queiroz escondida no cais, imaginando-se como as heroínas fortes dos maias, livres das amarras do fado que parecia escrito para as mulheres do sul de Portugal. Foi no recreio, sob a sombra de uma araucária centenária no pátio da escola, que ela encontrou Maria Almeida. Maria, com 19 anos e um ar de quem já carregava o mundo nos ombros delicados, era a filha de um professor de História na Universidade do Algarve. Alta e esguia, com cabelos ruivos cacheados que capturavam a luz como chamas de uma fogueira de São João, ela lia poesia de Sofia de Melbreiner Andersen em voz baixa, os olhos verdes perdidos em versos sobre o mar e a eternidade. O mar é o espelho da alma portuguesa, murmurava ela para si mesma, sem saber que Sofia, sentada no banco oposto, ouvia cada sílaba como uma prece. Naquele dia, um vento travesso soprou as páginas do livro de Maria e elas voaram direto para os pés de Sofia. Ela as apanhou, rindo, e devolveu-as com um sorriso tímido. Cuidado, senão o mar leva embora os teus segredos. Maria ergueu os olhos, e ali, naquele instante fugaz, algo se acendeu, uma faísca de cumplicidade que as uniria como as raízes entrelaçadas das oliveiras ancestrais do Alentejo. A amizade brotou natural como o vinho de uma colheita boa. Elas compartilhavam almoços no pátio, trocando histórias sob o céu azul implacável do Algarve. Sofia contava das noites em que o pai cantava fados antigos no barco, voz rouca e quando sobre as ondas como lamentos de amantes traídos. Grief, in português erts, is a song that never ends, dizia ela, imitando o sotaque do pai com um riso que iluminava o dia. Maria, por sua vez, falava das tardes na biblioteca da universidade, onde o cheiro de pergaminhos velhos misturava-se ao eco de lições sobre os descobrimentos, os navegadores portugueses que haviam traçado mapas do mundo mas mal conheciam os confins de suas próprias almas. Meu pai diz que somos feitos de saudades, confidenciava Maria, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de pedra. Saudade de um império perdido, de amores não vividos.
Sofia assentia, sentindo um aperto no peito que não era só empatia, era o início de algo mais profundo, um anseio que ela mal compreendia, enraizado na terra fértil de suas origens humildes. Os meses voaram como gaivotas sobre a Ria Formosa e as duas tornaram-se inseparáveis. Passavam fins de semana explorando Faro, as muralhas medievais da cidade velha, onde o passado sussurrava através das fendas das pedras, o mercado municipal, com suas bancas transbordando de figos maduros, queijos de serpa e o canto das vendedoras que negociavam com a astúcia de mercadoras fenícias. Uma tarde, em setembro, elas se sentaram na praia da Quinta do Lago, os pés afundando na areia fina enquanto o sol se punha em tons de âmbar e carmim. Olha para aquilo, disse Sofia, apontando para o horizonte onde o Atlântico engolia o dia. É como se o mar estivesse apaixonado pelo céu, mas nunca ousasse tocá-lo. Maria riu, um som leve como o tilintar de sinos de uma igreja algarvia, e deitou a cabeça no ombro de Sofia. Talvez devêssemos aprender com eles. Amar sem medo. O toque foi inocente, mas o calor que subiu pelo braço de Sofia era fogo puro, um fogo que ela sufocou, temendo queimar a ponte frágil de sua amizade. A escola era um microcosmo da sociedade portuguesa do Sul, conservadora nas aparências e efervescente nas sombras. As professoras, vestidas em saias peliçadas e blusas de algodão branco, pregavam valores de família e tradição, e quando os sermões das missas dominicais na Igreja da Sé. Os rapazes jogavam futebol no pátio, sonhando com carreiras em Lisboa ou no estrangeiro, enquanto as raparigas sussurravam sobre casamentos arranjados e o peso de ser boa filha. Sofia e Maria navegavam esse mar de olhares com graça, mas o segredo crescia dentro delas como uma videira selvagem. Sofia começou a notar os detalhes, o jeito como Maria mordia o lábio ao ler um poema de amor, o rubor que subia às suas bochechas quando seus joelhos se tocavam acidentalmente na aula de literatura. À noite, sozinha no quarto apertado de sua casa em Olhão, Sofia sonhava com Maria, sonhos onde elas dançavam o rancho folclórico do Algarve sob luas cheias, mãos entrelaçadas, livres das correntes sociais. O crush veio como uma maré alta, inevitável e avassaladora. Foi numa festa de São João, a noite mais mágica de Faro, quando as ruas se enchiam de fogueiras crepitantes e o ar cheirava a ervilhas cozidas e sardinhas grelhadas. Vestidas em trajes simples de linho branco, com flores de papoila nos cabelos, elas se misturaram à multidão na praça de Dom Francisco Gomes. O martelo do fado batia ritmado, e casais giravam em danças tradicionais, as saias rodopiando como ondas. Sofia, corajosa após um copo de vinho de lagoa, puxou Maria para o centro da roda. Dança comigo, implorou, os olhos brilhando à luz das chamas. Maria hesitou, mas cedeu, seus corpos movendo-se em sintonia perfeita, como se o fado as guiasse. Quando a música parou, elas ficaram paradas, ofegantes, faces a centímetros uma da outra. O mundo ao redor dissolveu-se em fumaça, e Sofia sentiu o impulso, inclinou-se, lábios roçando os de Maria em um beijo fugaz, doce como o mel de rosmaninho. Maria não recuou, em vez disso, correspondeu, um suspiro escapando como uma confissão. Daquela noite em diante, o amor se instalou como um hóspede permanente, mas escondido nas dobras de suas vidas diárias. Elas trocavam bilhetes dobrados em forma de concha nas aulas, palavras codificadas em português arcaico. Meu coração é teu farol no nevoeiro da saudade. Encontravam-se em recantos secretos, o jardim Manuel Bivar ao amanhecer, onde o orvalho beijava as pétalas das rosas, ou nas dunas da ilha deserta, acessível apenas por barco, onde o isolamento permitia toques tímidos, mãos entrelaçadas enquanto contavam estrelas. Aqui ninguém nos julga, murmurava Maria, traçando círculos no braço de Sofia com a ponta do dedo. Mas o mundo lá fora era implacável. A família de Maria, enraizada na burguesia académica de Faro, esperava dela um futuro de estabilidade, estudos em Coimbra, casamento com um rapaz apropriado de família católica devota.
O pai, o professor Almeida, citava Camões em jantares. Amor é fogo que arde sem se ver, mas seus olhos diziam outra coisa. Vigilância, expectativa de conformidade. Sofia, por sua vez, carregava o fardo da classe operária. Seu pai, o pescador João, com mãos calejadas pelo arpão, sonhava em vê-la casada com o filho do armador local, garantindo uma vida segura longe das incertezas do mar. Mulheres como nós não escolhem, filha. Elas constroem, dizia ele, servindo sopa de peixe em noites chuvosas. A mãe, falecida cedo de uma doença que o Algarve não curou, deixara um vazio preenchido por provérbios. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Sofia engolia o segredo, temendo que sua verdade afundasse o barco familiar. O conflito irrompeu no inverno de 2024, quando Faro se vestia de luzes natalinas, mas o ar carregava o peso de silêncios. Maria recebeu uma proposta de namoro de Tomás, o filho de um colega do pai, um rapaz alto, de sorriso polido e futuro traçado em direito. A família celebrou, enchendo a casa de doces de amêndoa e ramos de loureiro. É o que se espera de ti, minha flor, disse a mãe de Maria, arrumando seu cabelo com alfinetes de madrepérola. Maria, presa no vórtice da tradição, aceitou, não por amor, mas por dever, um pacto silencioso para proteger o frágil equilíbrio familiar. Sofia soube pela escola, um boato que se espalhou como fumaça de uma fogueira mal apagada. Ela confrontou Maria no pátio, voz trêmula. É verdade? Com ele? Maria baixou os olhos, lágrimas traçando caminhos na poeira. Não é o que queres ouvir, Sofia. É o que o mundo exige. Se eu recusar, perdemos tudo, respeito, futuro. E tu? Tu mereces mais que ser meu segredo sujo. A ruptura foi uma navalha no peito de Sofia. Ela fugiu para o cais de Olhão, onde o mar rugia como um amante traído, e chorou até o amanhecer o sal das lágrimas misturando-se ao das ondas. Dias se transformaram em semanas de silêncio ensurdecedor. Na escola, elas se evitavam como fantasmas, olhares cruzados no corredor, cheios de saudade que doía como uma ferida aberta. Sofia mergulhou nos estudos, ganhando uma bolsa para a Universidade em Lisboa, um bilhete de saída para o sufocante abraço do Algarve. Maria, por sua vez, desabrochava em falsos sorrisos para Tomás, mas à noite, sozinha em seu quarto com vista para o jardim de azulejos, escrevia cartas não enviadas. Tu és o meu fado vivo, Sofia. Sem ti, sou apenas eco. A traição veio não de Maria, mas do destino cruel disfarçado de fofoca. Uma tarde, no café à Tendinha, epicentro de rumores de Faro, uma colega de escola, invejosa do brilho passado de Maria, sussurrou para o vento: vias na praia mais que amigas. Escândalo! As palavras voaram como gaivotas famintas, alcançando os ouvidos do professor Almeida. Ele confrontou Maria numa noite de tempestade, a casa tremendo com o vento do sudoeste. É verdade? Essa aberração? Na minha família, não. Acaba com isso, ou te mando para um convento no interior. Maria, acuada, negou com veemência, mas o dano estava feito. Tomás, ferido no orgulho, rompeu o noivado publicamente, espalhando veneno. Ela é doente, prefere mulheres. Faro, vila pequena onde segredos são moedas de troca, virou as costas. Amigas de infância viraram estranhas, vizinhos cochichavam atrás de cortinas de renda. A família de Maria rachou, a mãe, devota de Fátima, rezava rosários pela cura. O pai, envergonhado, trancou-se em silêncio acadêmico. Sofia, alheia ao furacão, preparava-se para partir. Mas o amor, teimoso como a azinheira portuguesa, não se rendeu. Uma noite, sob o céu estrelado da Ria Formosa, Maria apareceu à porta da casa de Sofia, o rosto inchado de choro, um chal de lã envolvendo os ombros trêmulos. Eu menti para eles. Para todos.
mas não para ti. Eu te amo, Sofia. Mais que o medo, mais que a tradição. Elas se abraçaram ali, no limiar da porta, enquanto o pai de Sofia observava das sombras, os olhos suavizando-se em compreensão tardia. Vem, filha. O mar não julga, murmurou ele, virando-se para dentro. O caminho para a redenção foi pavimentado com atos de proteção mútua. Sofia adiou a ida para Lisboa, arranjando um emprego na Biblioteca Municipal de Faro, onde liam juntas à noite, vozes entrelaçadas em poemas de Florbela Espanca, Eu sou a que veio do povo, a que tem saudades do mar. Maria confrontou o pai numa carta longa, escrita à luz de velas. Pai, o amor não é herança de impérios, é o que nos faz humanos, como os navegadores que amaram o desconhecido. Ele, tocado pela vulnerabilidade, começou a ler sobre histórias que era na literatura portuguesa, descobrindo ecos em autores como Teixeira de Pascoais. A vila, devagar, curou-se. Uma prima de Maria, ativista em Lisboa, organizou um ciclo de palestras sobre diversidade no Algarve, convidando Sofia para falar de sua jornada. Em Faro, aprendemos que o sol nasce para todos, disse ela ao microfone, Maria ao seu lado, mãos unidas abertamente pela primeira vez. A pressão social, outrora um monstro de 7 cabeças, encolheu-se ante a coragem coletiva, amigos verdadeiros emergiram, famílias vizinhas ofereceram-se pipes em gestos de paz. No verão de 2025, sob o mesmo sol que testemunhara seu primeiro beijo, Sofia e Maria casaram-se numa cerimônia simples na Praia da Fuseta. Convidadas vestiam-se de branco, como em antigas festas de São João, e o padre progressista da paróquia local abençoou a união com palavras de Camões adaptadas: amor é laço que não se desfaz. O pai de Sofia, com um fato domingueiro poído, ergueu um brinde com vinho de Porches. Pelo amor que resgata, como o mar traz de volta o que leva. A mãe de Maria, lágrimas nos olhos, apertou a mão de Sofia, seja minha filha também. E assim, em Faro, onde o Atlântico sussurra segredos eternos, duas almas encontraram não só amor, mas redenção, um testamento à humanidade portuguesa, tecida de saudade, mas bordada de esperança. O futuro se estendia como a Ria Formosa ao amanhecer, vasto, vivo, delas. O casamento não foi o fim, mas o portal para uma vida tecida com fios de resiliência e ternura cotidiana. Sofia e Maria alugaram uma casinha modesta nas colinas acima de Faro, com paredes caiadas de branco e um jardim onde plantaram romanzeiras, símbolo de fertilidade e segredos no folclore algarvio. Pela manhã, acordavam com o canto dos melros e o aroma de café forte coado em prensa francesa, misturado ao pão de milho fresco da padaria da esquina. Sofia, agora assistente na biblioteca, organizava clubes de leitura para jovens, incentivando-as a devorar autoras como Agostina Bessa Luís, cujas heroínas desafiavam convenções com a ferocidade de Lioa. Livros são barcos que nos levam além do horizonte familiar, dizia ela às miúdas de olhos curiosos, e quando as lições que Maria lhe dera anos antes. Maria, liberada do jugo paterno, inscreveu-se em um curso de arte na Universidade do Algarve, especializando-se em azulejos, aquelas placas cerâmicas que contam histórias de mouros e cristãos, de amores proibidos pintados em azul cobalto. Seus primeiros trabalhos retratavam Faro não como cartaz turístico, mas como alma viva, duas figuras silhuetas entrelaçadas contra o mar, com motivos de ondas e estrelas simbolizando a fluidez do amor. É a nossa história em argila, confidenciava ela a Sofia, enquanto moldavam o barro juntas nas tardes quentes, dedos sujos de terra úmida. O pai de Maria, em uma reviravolta quieta, visitava-as aos domingos, trazendo livros antigos de sua coleção e, eventualmente, pedindo perdão com um aperto de mão firme. Eu via o mundo em preto e branco, filhas. Vocês me ensinaram as cores. Mas a sociedade portuguesa, mesmo no progressista Algarve de 2025, ainda guardava espinhos. Rumores persistiam nas feiras de domingo, onde vendedoras de frutos secos cochichavam sobre aquela união moderna que desafia Deus.
Uma vez, na missa da Sé, uma devota idosa aproximou-se de Maria após a comunhão, rosário tilintando: "Arrependa-se, menina. O Senhor não abençoa o que é contra a natureza." Maria, com a graça de quem aprendeu a navegar tempestades, sorriu: "Senhora, a natureza é o mar que nos cerca, vasto e imprevisível. Meu amor é parte dele." Sofia, ao seu lado, apertou sua mão, um gesto de proteção silenciosa que dizia: "Estamos juntas nisso." A proteção mútua se manifestava em gestos pequenos, mas profundos. Quando Sofia enfrentava noites de dúvida, revivendo a ruptura como uma ferida que coça, Maria preparava chá de camomila com hortelã do jardim e lia fados de Amália Rodrigues em voz baixa, transformando dor em melodia. "Estrangeirinha, que pena tens tu no olhar." Sofia, por sua vez, defendia Maria das sombras familiares que ocasionalmente voltavam, como quando a mãe dela, ainda presa a dogmas, enviava cartas exortando conversão. Sofia respondia com paciência, convidando-a para jantares onde servia cataplana de marisco, prato algarvio que une sabores do mar e da terra. "Venha-nos ver, sogra. O amor se prova na mesa compartilhada." O verão trouxe um novo capítulo. A família de Sofia convidou-os para a Festa do Mar em Olhão, um evento onde pescadores honram o Atlântico com procissões de barcos enfeitados de flores e bandeiras. Sofia hesitava: "Eles sabem, mas... e se não aceitarem de verdade?" Maria, com olhos firmes, respondeu: "Vamos mostrar que nosso amor é como teu pai, forte como o arpão, mas gentil como a rede que salva." Na praia lotada, sob o sol escaldante, o pai de Sofia ergueu-as no ar durante a dança do Vira, gritando para a multidão: "Minha filha e sua companheira. Elas são o futuro do nosso mar." Risos ecoaram, e pela primeira vez, Sofia sentiu o abraço pleno da aceitação, não tolerância, mas celebração. Outono chegou com chuvas suaves, e com ele, um conflito inesperado. Maria recebeu uma oferta de bolsa para estudar azulejos em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian. "É o sonho", confessou ela, mas o brilho em seus olhos era ofuscado por medo. "E se a distância nos separar de novo?" Sofia, sentindo o pânico familiar da perda, passou noites acordada, lembrando a chuva da Praça da Sé. Mas o amor, maduro agora, escolheu confiança. "Vai, amor. Eu te sigo no coração e nos fins de semana, no comboio." Elas selaram o pacto com um colar de conchas da ria, cada uma usando metade, metades que se completam, como o Algarve e o Tejo. Em Lisboa, Maria floresceu, imersa no azulejo barroco dos conventos, mas a saudade a mordia como um peixe-espada. Cartas diárias voavam, não bilhetes escondidos, mas envelopes grossos cheios de desenhos e poemas. "Lisboa é bela, mas sem ti, é como fado sem guitarra." Sofia, em Faro, expandia o clube de leitura para incluir histórias LGBTQ+, portuguesas, como as de Maria Teresa Horta, desafiando tabus com palavras afiadas. Uma noite, durante uma tempestade que isolou Faro, Sofia recebeu uma visita surpresa: o pai de Maria, com um guarda-chuva furado e um frasco de medronho. "Ela liga-me a chorar de saudades. Diz que te ama mais que tudo." Eu errei antes. Cuida dela por mim." Era sua bênção final, um ato de proteção paterna que curou feridas antigas. O Natal de 2025 as reuniu em Faro, na casa das romanzeiras, agora carregadas de frutos vermelhos como corações expostos. A família estendida veio, primos de Loulé com filhotes barulhentos, tias de Tavira com doces de figo. Ao redor da mesa posta com bacalhau à Brás e vinho de mesa do Douro, brindaram não só à data, mas à jornada. Pela amizade que virou amor, pela ruptura que nos fortaleceu, pela traição que nos uniu mais, propôs Sofia, voz embargada. Maria, radiante, acrescentou, e pela Portugal que evolui, devagar como o sol no horizonte, mas com certeza. Enquanto a neve rara do Algarve não caía, elas saíram para uma caminhada na praia ao luar, pés descalços na areia fria.
Lembras do nosso primeiro beijo na fogueira de São João? Perguntou Maria. Sofia assentiu, puxando-a para perto. E da chuva que nos separou? Tudo leva aqui. Elas se beijaram sob as estrelas, o mar aplaudindo com suas ondas suaves, um amor vitorioso, enraizado na terra portuguesa, florescendo para o mundo. Mas a vida, como o fado, não poupa corações de reviravoltas. No início de 2026, uma sombra pairou. Sofia descobriu uma irregularidade em sua saúde durante um check-up rotineiro na clínica de Faro. É algo no sangue, disse o médico, um homem de barba grisalha com sotaque transmontano, precisa de mais testes em Lisboa. O pânico foi imediato, ecos da mãe, levada cedo pelo mesmo mal silencioso que assombrava famílias de pescadores. Sofia escondeu no início, cozinhando jantares elaborados com amêijoas a bolhão pato para distrair Maria, que voltara da capital para um feriado prolongado. O que te aflige, meu sol? Perguntou Maria uma noite, enquanto descascavam laranjas no jardim, o suco pegajoso nos dedos como lágrimas contidas. Sofia cedeu, confessando entre soluços, tenho medo de te deixar sozinha, como a minha mãe deixou o pai. Maria, em vez de recuar, envolveu-a em abraços firmes, como as raízes de uma figueira antiga. Não estás sozinha. Vamos lutar juntas, tu me proteges do mundo, eu te protejo da escuridão. Elas marcaram consulta no Hospital de Santa Maria, viagem de comboio marcada por silêncios carregados e mãos dadas sob o cobertor. Em Lisboa, sob o céu cinzento da capital, o diagnóstico veio. Uma anemia hereditária, tratável com medicação e mudanças, mas crónica. Não é sentença de morte, assegurou o hematologista, uma mulher de óculos redondos que citava poetas para acalmar pacientes. É uma dança com um destino, como em Os Lusíadas. De volta a Faro, a jornada de cura começou com rituais de proteção mútua. Maria abandonou temporariamente os estudos em Lisboa, alugando um ateliê em Faro para trabalhar como artesã de azulejos, vendendo peças em feiras locais com motivos de conchas e âncoras, símbolos de ancoragem no amor. Cada placa é uma prece por ti, dizia ela, pintando azuis profundos que evocavam um mar curador. Sofia, fortalecida pela vulnerabilidade compartilhada, fundou um grupo de apoio para mulheres LGBTQ+, no Algarve, reunindo-se no Café Esplanada sob o arco da Porta Nova. Aqui partilhamos não só dores, mas forças, declarava ela, moderando círculos onde histórias de rejeição se transformavam em hinos de empoderamento. Uma jovem de quarteira, fugida de um casamento forçado, encontrou nelas refúgio. Vocês mostram que o amor pode ser escudo. O pai de Sofia, João, tornou-se aliado improvável. O pescador durão, que outrora via o mundo em termos de redes e marés, aprendeu sobre a condição dela através de folhetos médicos e começou a trazer do barco suplementos de iodo e peixes ricos em ferro. O mar dá, o mar cura, grunhia ele, mas seus olhos úmidos traíam o afeto. Uma tarde, ele e Maria sentaram-se no cais, varas de pescar na mão. Eu falhei com a tua mãe, deixando-a a carregar sozinha. Não falharei contigo e Sofia. Maria assentiu, jogando a linha na água. Então, ajude-nos a lançar as nossas próprias linhas para o futuro. A primavera de 2026 trouxe florescimento. Sofia, estabilizada pela medicação, correu sua primeira meia maratona nas ruas de Faro, o percurso serpenteando pelas muralhas medievais até a Marina Moderna. Maria corria ao lado, gritando encorajamentos em português misturado a gaélico inventado. Vai, minha guerreira do Atlântico. A multidão aplaudiu e no pódio, sob guirlandas de flores silvestres, elas se beijaram, um gesto que fez manchetes locais. Amor algarvio, corrida pela igualdade. A visibilidade atraiu apoio. Uma ONG de Lisboa doou para o grupo de Sofia e o pai de Maria, agora reitor adjunto, patrocinou uma exposição de azulejos quer na universidade. Contudo, a traição ressurgiu em forma sutil, não de pessoas, mas de dúvida interna.
Maria, exausta de equilibrar ateliê e cuidados, questionou numa noite chuvosa: e se eu não for forte o suficiente? E se o nosso amor for só ilusão contra o real? Sofia, ferida, revivia a ruptura antiga, mas escolheu proteção. Então, vamos desiludir juntas. O amor não é perfeito, é persistente, como o fado que canta apesar da dor. Elas buscaram terapia em Faro, com uma conselheira que usava metáforas marítimas. Vocês são como o estuário da ria, águas doces e salgadas se misturam, criando vida nova. O verão as levou a uma viagem de cura, uma semana na Serra de Monchique, onde fontes termais borbulhavam com águas milagrosas. Mergulharam nuas nas piscinas naturais, corpos relaxando sob eucaliptos altos, conversando sobre sonhos. Quero adotar um dia, dar a uma criança o que Faro nos deu, raízes e asas, sonhou Sofia. Maria, traçando mapas imaginários na pele dela, respondeu: e eu quero um estúdio grande, onde pintemos o nosso legado em azulejos para o mundo ver. Ali, entre névoas matinais, renovaram votos informais, trocando anéis de cortiça trançada, material humilde do sul, símbolo de durabilidade. De volta, o outono trouxe frutos, o grupo de apoio cresceu e Maria vendeu sua primeira comissão, um painel para o novo centro LGBTQ+, em Faro, retratando duas mulheres como guardiãs da ria. Sofia, forte agora, publicou um ensaio em uma revista local, Saudade Quer, amando no coração do Algarve. O texto viralizou, convidando-as para palestras em Évora e até Porto, onde encontraram comunidades semelhantes, tecendo uma rede de proteção nacional. No Natal seguinte, com a casa cheia de luzes piscantes e o aroma de rabanadas fritas, elas refletiram. Da amizade escolar ao creche escondido, da pressão à ruptura, à vitória do nosso amor, brindou Maria. Sofia, olhos brilhando, acrescentou: com proteção mútua, transformamos traição em testamento. O ano terminou com um passeio na praia, o mar calmo como um espelho, refletindo duas almas entrelaçadas, prova viva de que, em Portugal, o amor não só sobrevive, ele redefine o horizonte. O ano de 2027 amanheceu com promessas, mas o destino, caprichoso como o vento de levante, testou-as novamente. Uma seca típica assolou o Algarve, transformando oliveiras em esqueletos e rios em leitos poeirentos, metáfora cruel para a fragilidade da vida que Sofia e Maria tanto prezavam. As feiras de Faro minguaram e o ateliê de Maria sofreu com encomendas canceladas. O barro seca sem água, queixou-se ela uma manhã, olhando para pilhas de azulejos inacabados. Sofia, cuja saúde flutuava com o estresse, sentiu o cansaço pesar como âncoras. Mas em vez de rendição, elas invocaram a resiliência portuguesa. Lembra das secas do Alentejo? O povo canta fado e planta de novo, disse Sofia, iniciando um projeto comunitário. Juntas, organizaram azulejos da esperança, oficinas gratuitas onde moradores pintavam painéis coletivos sobre superação, usando motivos de chuvas vindouras e mares generosos. Mulheres idosas de Montinho, com mãos enrugadas por décadas de lavoura, juntaram-se a jovens ativistas, criando arte que adornaria a Praça Central. Isso nos une como o pão partilhado na Quaresma, comentou uma participante, os olhos úmidos. O evento atraiu mídia nacional e, de repente, Maria tinha encomendas de todo o país, painéis para museus em Coimbra, inspirados em sua história pessoal. Sofia, inspirada, expandiu o grupo de apoio para incluir oficinas de escrita terapêutica, guiadas por contos de Clarice Lispector adaptados ao contexto luso. Escrevam sua saudade, transformem-na em força, incentivava ela. Uma sessão notável reuniu sobreviventes de violência doméstica, cujas narrativas ecoavam a pressão social que quase as separara. Vocês me salvaram primeiro, agora passamos a tocha, disse uma delas, abraçando Maria. Essa rede de proteção se estendia agora além de Faro, com capítulos em Lagos e Albufeira, criando um Algarve que era unido.
Um conflito pessoal surgiu quando o ex-noivo de Maria, Tomás, reapareceu, agora um advogado bem-sucedido em Lisboa, casado mas com olhos arrependidos. Ele contatou-a via mensagem: ouvi sobre tua exposição. Parabéns. Podemos conversar? Sobre o passado. Maria hesitou, o fantasma da traição antiga sussurrando dúvidas. E se ele souber algo que me machuque? Confessou a Sofia. Elas discutiram à mesa da cozinha, chá esfriando intocado. Sofia, sentindo ciúme mesclado empatia, respondeu: vai, mas leva-me no coração. Nosso amor é maior que fantasmas. Maria encontrou num café neutro em Tavira, e o que emergiu foi não ameaça, mas redenção. Tomás, em terapia pós-casamento, admitiu sua homofobia internalizada. Eu te traí por medo do meu próprio reflexo. Desculpa. Ele doou anonimamente para o centro LGBTQ+, um ato de proteção indireta. Essa vulnerabilidade fortaleceu-as. Sofia, cuja saúde demandava mais repouso, começou a escrever um livro, Ondas de Amor, uma memoir algarvia. Capítulos entrelaçavam sua jornada com Maria, infundidos de cultura local, descrições vívidas das festas de Our Lady of Conception em Faro, onde barcos iluminados simbolizam esperanças flutuantes. Editores em Lisboa morderam a isca e o manuscrito tornou-se um best-seller regional, com prefácio de uma figura pública que era portuguesa. Isso não é só nossa história, é de todas as mulheres que amam contra o vento, disse Maria no lançamento na livraria Arquivo, rodeadas de amigos e família. O pai de Sofia, João, encontrou seu próprio capítulo de cura. Viúvo há anos, ele começou a namorar uma viúva de quarteira, uma cozinheira de mariscos com um riso contagiante. Ela me lembra tua mãe, forte como um caranguejo, confidenciou ele a Sofia durante um almoço de xerém de conquilha. Maria, rindo, brincou, então convidem-na para jantar. Vamos expandir esta família tecida de amores diversos. O jantar foi um sucesso, com histórias fluindo como vinho tinto, e João, pela primeira vez, falou abertamente de sua juventude. Eu amei um marinheiro uma vez, no mar. Enterrei isso como rede perdida. Vocês me ensinaram a resgatar. Verão trouxe viagens, uma peregrinação a Fátima, não por dogma, mas por reconciliação. Maria, ainda marcada pela mãe devota, levou Sofia à Capela das Aparições. Aqui, ela rezava por mim. Hoje, rezo por nós duas, não por perdão divino, mas por paz interna. Elas acenderam velas, o ar pesado de incenso e preces, e saíram renovadas, o sol de agosto dourando o caminho. De volta, plantaram uma oliveira no jardim, ritual antigo para prosperidade, raízes profundas para tempestades futuras. Outono as viu adotando um cachorro resgatado da ria, uma cadela magra chamada Saudade, com olhos castanhos que imploravam afeto. Ela nos protege agora, riu Sofia, enquanto Saudade latia para sombras noturnas. O animal tornou-se ponto para vizinhos céticos que, vendo-as passear com a patuda, ofereciam biscoitos e conversas casuais, erudindo preconceitos gota a gota. No Natal, com a seca quebrada por chuvas generosas, a casa transbordava. O livro de Sofia ganhou prémio literário regional e Maria expôs em Lisboa, vendendo o painel principal para o Parlamento. Da amizade escondida à vitória pública, toastaram elas, copos tilintando como sinos de ano novo. O ano fechou com um piquenique na praia, Saudade correndo livre, o mar cantando sua eterna canção. Em Faro, seu amor não era mais segredo, era farol, guiando outros através da noite portuguesa. 2028 desabrochou como uma romã madura, cheia de sementes de possibilidades. Sofia e Maria, agora com 30 anos recém-fazendo, decidiram expandir sua família de verdade. O processo de adoção em Portugal, ainda um labirinto burocrático apesar das reformas progressistas, testou sua paciência.
Papéis, entrevistas, julgamentos velados, suspirou Sofia após uma reunião com assistentes sociais em Faro. É como se duvidassem do nosso amor por não caber no molde tradicional. Maria, pintando furiosamente um azulejo de berço para acalmar os nervos, rebateu: então, mostremos que nosso molde é mais forte, forjado no fogo do Algarve. A proteção mútua brilhou na jornada. Sofia pesquisava leis e precedentes, citando casos de casais que eram bem-sucedidos em Porto. Maria criava álbuns visuais de sua vida, fotos de viagens, painéis artísticos, cartas de apoio da comunidade. Elas visitaram orfanatos em Évora, onde corações pequenos esperavam. Foi lá que encontraram Isabel, uma menina de 7 anos com cachos negros e olhos curiosos como os de Sofia, órfã de uma mãe migrante africana que trabalhara nas estufas do Sotavento. Quero uma família que conte histórias de mar, disse a pequena, desenhando ondas em papel. O coração delas derreteu. O processo arrastou-se por meses, pontuado por rejeições iniciais, falta de estabilidade financeira, alegavam relatórios frios. Mas a rede que construíram interveio. O pai de Maria, com conexões académicas, escreveu cartas de recomendação. O grupo de apoio organizou petições comunitárias, coletando assinaturas nas feiras de Faro. Até Tomás, redimido, enviou uma doação legal para cobrir custos. Não por mim, mas por ela, escreveu ele. Em uma audiência final, perante um júri de rostos severos, Sofia falou com voz firme. Nosso lar é construído de amor provado, da amizade que resistiu a pressões, da traição que nos uniu. Isabel merece isso. Maria acrescentou, mostrando um azulejo pintado por Isabel, e nós merecemos ser suas mães. A aprovação veio como chuva após seca. Isabel mudou-se em maio, com uma mala de brinquedos e um diário de desenhos. A adaptação foi uma dança de 3, noites de insonia com histórias de sereias algarvias, tardes pintando azulejos com mãozinhas pegajosas. Mãe Sofia, o mar é teu namorado? Perguntou Isabel uma vez, inocente. Sofia riu, abraçando-a. Não, amor. O mar é nosso amigo. Meu amor é a Mãe Maria e tu, nossa estrela. Maria, ensinando-a a moldar barro, sussurrava: aqui pintamos nossos sonhos, sem esconder. A família estendida celebrou. João, o avô, levou Isabel para pescar, ensinando-a a tirar a rede com risos guturais. A mãe de Maria, suavizada pelo tempo e neta, enviava pacotes de doces de amêndoa de Fátima com bilhetes para a pequena bênção. O grupo de apoio tornou-se família escolhida para Isabel, com tias honorárias contando lendas de moras encantadas. Mas o conflito não poupou. Isabel chegou com cicatrizes emocionais, pesadelos de abandono, birras em público que atraíam olhares julgadores nas ruas de Faro. Uma tarde, no supermercado, ela gritou: vocês vão me deixar como mamã? A multidão murmurou, ecos de preconceito contra famílias modernas. Sofia congelou, mas Maria ajoelhou-se, voz calma: nunca, minha flor, somos tuas âncoras. Em casa, choraram juntas, depois transformaram dor em ritual, plantaram girassóis no jardim, simbolizando viradas para o sol. Sofia escreveu sobre isso no blog do grupo, A Adoção Quer, navegando tempestades com amor. Verão as levou a férias em Sagres, onde o cabo de São Vicente, fim da terra conhecida nos descobrimentos, simbolizava começos. Isabel cavalgou ondas na prancha de bodyboard, gritando de alegria. À noite, ao redor de fogueira, cantaram fados infantis. Da pressão social que nos rompeu, ao amor que nos reconstrói, refletiu Maria, olhando as chamas. Sofia assentiu: agora, com ela, somos inteiras. Outono trouxe conquistas. O livro de Sofia foi traduzido para inglês, alcançando leitores na diáspora portuguesa em Toronto. Maria ganhou residência artística em Sintra, mas recusou para priorizar a família. Meu estúdio é aqui, com vocês.
Isabel começou a escola desenhando retratos de suas mães como super-heroínas com capas de azulejos. No Natal, a casa era um caos alegre de enfeites e risos. Isabel, agora fluente em histórias de mar, ergueu o brinde, pela família que o coração pesca. Elas riram, lágrimas misturando-se a vinho. Em Faro, seu amor, da creche escondida à proteção mútua, teceram um legado, iluminando caminhos para gerações. Anos fluíram como Guadiana subterrâneo, emergindo em 2030 com maturidade serena. Sofia e Maria, aos 32, equilibravam carreiras com maternidade. Sofia dirigia agora o Centro Cultural Quer do Algarve, um espaço vibrante em Faro com biblioteca, ateliê e palco para fados reinterpretados. Aqui, a saudade vira celebração, declarava ela em inaugurações, paredes adornadas com azulejos de Maria. Isabel, aos 9, florescera em artista mirim, suas pinturas de ondas e famílias mistas vendidas em leilões beneficentes. Eu pinto o que sentimos, não o que os outros esperam, dizia ela, e quando lições maternas. A proteção mútua evoluíra para legado. Elas mentoravam casais jovens, oferecendo workshops sobre navegar pressões sociais. Lembrem, o amor português é resiliente, como o sobreiro que renasce do fogo. Um casal de Loulé, inspirado por sua história, creditou-as por sua união. Vocês mostraram que a ruptura pode ser ponte. Sofia sorria. Nós aprendemos na dor, agora ensinamos na luz. Conflitos menores surgiam, Isabel questionando sua herança birracial em escola onde crianças zombavam de família diferente, Maria lidando com uma exposição controversa em Lisboa, onde críticos conservadores rotularam sua arte propaganda. Mas cada obstáculo era enfrentado unidas, conversas à mesa com cataplana fumegante, mãos dadas sob estrelas. João, avô orgulhoso, levava Isabel para aulas de velejar. O vento trai, mas o leme é teu. A mãe de Maria, agora visitando regularmente, tricotava mantas para a neta, sussurrando: Deus tem muitos rostos, o teu amor é um deles. Verão de 2030 as viu em viagem à Madeira, ilhas como Faro, mas selvagens. Caminharam levadas, Isabel correndo à frente, coletando flores de urze. Isto é como nosso amor, caminhos sinuosos, mas sempre para o mar, poetizou Maria. Sofia, publicando o seu segundo livro, Legados de Ondas, Maternidade Quer no Sul, assentiu, e com Isabel, plantamos sementes que o vento leva longe. Outono trouxe reconhecimento nacional, um documentário sobre elas, Farol de Faro, exibido no Festival de Cinema de Évora. Da amizade escolar ao farol familiar, narrava a voz em off, entrelaçando imagens de chuvas passadas com risos presentes. Público aplaudiu de pé e Isabel, no QIA, disse: Minhas mães me ensinaram a amar sem esconder. No Natal, com a casa cheia, primos, tias, amigos da diáspora, elas refletiram sob a árvore de luzes. 15 anos desde aquele beijo em São João, contou Sofia. Maria, olhos verdes brilhando, respondeu, e cada dia um novo começo. Isabel, agora com violão, cantou um fado original. Em Faro, onde o sol beija o mar, dois corações dançaram livres. Assim, em 2030, sua história, da creche escondida à vitória mútua, ecoava como sino da Sé, um hino humanista a Portugal que ama sem amarras, onde o amor não só vence, ele transforma o mundo em mosaico de azulejos coloridos, eterno e luminoso.